Como usar o seu subconsciente para afastar o medo? Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante 1000 pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira. Durante várias noites, antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo: vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana poderosa. Quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo, sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. O menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo da sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo da sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse: faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma plateia. A maneira como superei foi enfrentando a plateia, fazendo aquilo que eu receava, e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente que flui em resposta à natureza do seu pensamento. Banindo o terror do palco. Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas nas 3 ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que, quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas 3 audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silêncio-pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou-o com a técnica seguinte: 3 vezes por dia, trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesma: canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento, por umas 5 a 10 vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto 3 vezes por dia e mais uma vez à noite, antes de dormir. Ao fim de uma semana, estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente.
Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. O medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motivava tudo isso é uma que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia do fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante da turma e, no entanto, não conseguia responder as questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar. E era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos ciclos da psicologia como amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou uma reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de nadar. Pode ser que, no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo atirada à água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando o medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei 3 vezes. Ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e eu ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo de água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia: vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois, entre na água, tome lições de natação e supere seu medo. Foi o que fiz, e dominei o meu medo de água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre, você é o senhor da água. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança, e permitindo que superasse o medo. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tem medo de água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar,
Comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia, e imagine-se que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente, você está se projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, construindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação, o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando a montanha. Sinta a realidade desse ato. Aprecie o cenário, sabendo que, fazendo-o mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Ele bendisse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir 5 lances de escadas todas as manhãs para chegar a seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador toda noite e várias vezes por dia, até que, finalmente, superou o seu medo. Era assim que eu abençoava o elevador. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta serviço maravilhoso, funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio, enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela, dou graças. Continuou a pronunciar essa oração por 10 dias e no 11º entrou no elevador com os outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. O medo normal e anormal. O homem nasce apenas com 2 medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses 2 medos constituem uma espécie de sistemas de alarme que a natureza dá ao homem como meios de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver. O medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua atenção. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. O medo anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa a sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas. Imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se, etc. Esse é um medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria atraído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios de Nova York, bastante próspero e bem-sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos, até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo à esposa que isso não pode durar. Haverá uma decepção. Vamos falir, entre outras. Sua esposa contou-me que finalmente foi à falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade, temendo-as constantemente, acreditando e esperando o desastre financeiro. Jó disse: "O que eu temo me acontecerá." Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça aos seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda. Quando leem a respeito de uma doença rara ou epidêmica,
ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal. Resposta ao medo anormal. Desloque-se mentalmente para a posição oposta do seu medo. Permanecer em um estado de medo extremo é a estagnação e depois é a deterioração física e mental. Quando o medo surge, vem imediatamente acompanhando um desejo por algo oposto àquilo que se receia. Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada. Fique absorvido e monopolizado em seu desejo, sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito. O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar. Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem. Examine os seus receios. O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que, quando era vendedor, costumava dar 4 ou 5 voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês. O gerente de vendas um dia viu e disse-lhe: "Não tenha medo do homem mau atrás da porta. Não há nenhum homem mau. Trata-se de uma falsa crença." O gerente disse-lhe que, sempre que olhava os seus temores de frente, enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos, os temores, então, desapareciam, reduzindo-se à sua insignificância. Perdido na selva. Um capelão contou-me certa vez porque passara na Segunda Guerra Mundial. Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva. Ficou assustado, mas sabia que havia 2 espécies de medo, o normal e o anormal, como já ressaltamos anteriormente. Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa para acabar com o seu medo e começou a falar para si próprio dizendo: "John, você não pode entregar-se ao seu medo. O medo é um desejo de segurança e proteção de uma saída para o seu problema." Afirmou então: "A infinita inteligência que guia os planetas em seu curso está agora a orientar-me, a dirigir-me para fora desta floresta." Continuou a dizer essas palavras durante uns 10 minutos ou mais, em voz alta. Então acrescentou: "Algo começou a surgir dentro de mim. Uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar. Poucos dias depois, milagrosamente saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento. Foi a mudança de atitude mental que o salvou. Sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si formaram a solução para o seu problema." Declarou-me ele: "Se eu tivesse começado a lamentar meu destino e permitisse que meus temores me dominassem, teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição." Ele pediu demissão. O gerente-geral de uma grande organização contou-me que, durante 3 anos, viveu com receio constante de perder o seu lugar. Estava sempre imaginando o seu fracasso. A coisa que temia não existia, exceto como um pensamento ansioso, mórbido, em sua própria mente. Sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego, até que ficou nervoso e neurótico. Finalmente pediram-lhe que se demitisse. Na verdade, foi ele quem provocou a sua demissão. Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo à sua mente subconsciente fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo. Isso levou-o a cometer erros e tomar decisões tolas, resultando em seu fracasso como gerente geral. Sua demissão nunca teria ocorrido se ele tivesse imediatamente deslocado para o outro lado de sua mente oposto àquele em que se localizava o medo. Conspiravam contra ele. Durante uma recente excursão de conferências, tive a oportunidade de conversar por 2 horas com uma alta autoridade do governo. Possuía um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista politicamente o perturbam. Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que, no centro de si mesmo, há um profundo e sereno oceano de paz. Meditando dessa forma, gera uma força tremenda que supera toda sorte de dificuldades e temores. Há algum tempo,
um colega telefonou-lhe à meia-noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele. Disse então o seguinte para o colega: vou dormir agora em perfeita paz. Trataremos do assunto amanhã, às 10 horas. Disse-me ele: sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se, a menos que eu emocionalize e o aceite mentalmente. Recusei-me a dar guarida à sugestão de medo do meu colega. Por conseguinte, nenhum dano podia advir-me. Observe com que calma, tranquilidade e paz ele se portou. Não ficou nervoso, arrancando os cabelos ou torcendo as mãos. No centro de si mesmo, encontrou as águas serenas, a paz interior, onde havia uma calma inextinguível. Livre-se de todos os seus medos. Use esta fórmula perfeita para afastar o medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versos 4. O Senhor é uma palavra antiga que significa lei, o poder da sua mente subconsciente. Conheça as maravilhas do seu subconsciente e como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas apresentadas neste capítulo. Ponha-as em prática hoje mesmo, agora. Sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos o meu temor. Haja assim para libertar-se do medo. Faça a coisa que receia e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo com toda sinceridade: vou dominar este medo, e o conseguirá. O medo é um pensamento negativo em sua mente. Supere-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. O medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor. Neutralize as sugestões do medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou, para vencer o seu medo, que cantava muito bem, era equilibrada, serena e calma. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais. Você pode superá-lo afirmando frequentemente: possuo uma memória perfeita para tudo aquilo de que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. Se você tem medo de água, nade. Em sua imaginação, nade livremente. Alegremente, sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando a nado uma piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. Fazendo-o subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente. Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferências, etc., ande mentalmente em um elevador, bendizendo todas as suas peças e funções. Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá. Você nasceu apenas com 2 medos: o medo de cair e o medo do barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos. Livre-se deles. O medo normal é bom. O medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistente provoca um sentimento de pânico e terror. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. Se você tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na orientação e na proteção de Deus.
Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Deus é vida, e esta é a sua vida agora. A grande lei da substituição é a resposta ao medo. O que quer que você receie possui solução sob a forma de um desejo seu. Se você está doente, deseje a saúde. Se você está na prisão do medo, deseje a liberdade. Espere sempre o bem, concentre-se mentalmente no bem e saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde. Nunca falha. As coisas que você teme, na verdade, não existem, a não ser como pensamentos em sua mente. Os pensamentos são criadores. Por isso Jó disse que a coisa que temia me aconteceu. Pense bem, e o bem advirá. Enfrente os seus temores, traga-os à luz da razão, aprenda a sorrir dos seus temores. Esse é o melhor remédio. Nada pode perturbá-lo, a não ser o seu próprio pensamento. As sugestões, afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum. O poder está dentro de você, e quando seus pensamentos são focalizados no que é bom, o poder de Deus estará então com os seus pensamentos bons. Há apenas um único poder criador, e ele se manifesta como harmonia. Não há diversões nem querelas nele. Sua fonte é o amor. Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem. Como permanecer sempre jovem de espírito? Seu subconsciente nunca envelhece, é eterno, sempre jovem e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer. A fadiga e a velhice não têm a ver com qualquer qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a honestidade, a humildade, a boa vontade, a paz, a harmonia e o amor fraternal são atributos que nunca envelhecem. Se você continuar a possuir essas qualidades, nessa nova etapa da vida, permanecerá sempre jovem de espírito. Lembro-me de ter lido um artigo em uma das nossas revistas, há alguns anos, informando que um grupo de eminentes médicos da clínica de Curry, de Cincinnati, no Ohio, revelara, após exaustivas pesquisas, que os anos somente não podem ser responsabilizados por distúrbios degenerativos. Esses mesmos médicos afirmaram que é o medo do tempo, não o tempo em si mesmo, que possui um efeito envelhecedor prejudicial sobre nossas mentes e corpos, e que o medo neurótico dos efeitos da idade pode bem ser a causa da velhice prematura. Durante os muitos anos da minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que prosseguiram em suas atividades produtivas pelos anos afora, bem além do período normal de vida. Alguns demonstraram toda a sua grandeza na velhice. Por outro lado, tive o privilégio de encontrar e travar conhecimento com inúmeras pessoas sem grande preeminência, mas que, em uma esfera menor, pertenceram àquela categoria de mortais audazes que provaram que a velhice em si mesma não destrói os poderes criadores da mente e do corpo. Ele envelhecera no pensamento. Há alguns anos procurei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Tinha mais de 80 anos, estava bastante doente e, evidentemente, estava também sucumbido à idade avançada. Nossa conversa revelou sua fraqueza física, seu sentimento de frustração e de uma deterioração geral bem próxima da morte. Lamentava-se de ser inútil e afirmava que ninguém o queria. Com uma expressão de desesperança, traía sua falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos e ficamos velhos, sem nenhuma serventia. E isso é o fim. Essa atitude mental de inutilidade e insignificância era a principal razão da sua doença. Olhava para frente e via apenas a senilidade. Depois, mais nada. Na verdade, envelhecer em sua vida mental e sua mente subconsciente transformava em realidade todo o seu pensamento habitual. A velhice é a madrugada da sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas assumem a mesma atitude desse infeliz homem. Tem medo do que chamam de velhice, e que para elas significa o fim, a extinção. Na verdade, tem medo da própria vida.
A vida, no entanto, é interminável. A velhice não é o voo dos anos, e sim a madrugada da sabedoria. A sabedoria é a consciência dos tremendos poderes espirituais do subconsciente e o conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire agora da sua cabeça, de uma vez para sempre, a ideia de que ter 65, 75 ou 85 anos de idade é sinônimo do fim para você ou para outras pessoas. Pode ser o início de um padrão de vida glorioso, fértil, ativo e bastante produtivo, melhor do que você jamais experimentou. Acredite nisso, espere confiante e seu subconsciente fará com que se realize. Boas-vindas à mudança. A velhice não é uma ocorrência trágica. O que chamamos de processo de envelhecimento é, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e cordialidade, pois cada fase da vida humana é um passo para frente no caminho que não tem fim. O homem possui poderes que transcendem os seus poderes físicos. Possui também sentidos que transcendem os seus 5 sentidos físicos. Os cientistas modernos estão descobrindo provas positivas, indiscutíveis, de que algo consciente do homem pode deixar seu corpo presente e viajar milhares de quilômetros para ver, ouvir, tocar e falar a outra pessoa, mesmo que o corpo nunca deixe o leito em que se reclina. A vida do homem é espiritual e eterna. Ele nunca precisa envelhecer, pois a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida está sempre se renovando, é eterna, indestrutível e é também a realidade de todos os homens. Provas da sobrevivência. As provas reunidas pelas sociedades e pesquisas psíquicas da Inglaterra e dos Estados Unidos são irrefutáveis. Você pode entrar em qualquer livraria importante de uma cidade grande e encontrar volumes de atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, baseadas em descobertas de eminentes cientistas sobre a sobrevivência após o que se conhece como morte. Você encontrará um surpreendente relato de experiências científicas que estabelecem a realidade da vida após a morte no livro O Problema da Sobrevivência Psíquica, de Hayward Carrington, diretor do Instituto Psíquico Americano. A vida é... Uma mulher perguntou ao Thomas Edison, o mago da eletricidade. Senhor Edison, o que é a eletricidade? Ele respondeu, minha senhora, a eletricidade é... Use-a. Eletricidade é um nome que nós damos a um poder invisível que não compreendemos plenamente, mas sobre o qual aprendemos tudo o que podemos de seus princípios e suas aplicações. Nós a utilizamos de incontáveis maneiras. Um cientista não pode ver um elétron com seu olho, mas aceita-o como um fato científico porque é a única conclusão válida que coincide com as suas outras provas experimentais. Não podemos ver a vida, contudo sabemos que estamos vivos. A vida é, e nós estamos aqui para expressá-la em toda a sua beleza e glória. A mente e o espírito não envelhecem. Diz a Bíblia, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. São João 17, versos 3. O homem que pensa ou acredita que o ciclo terreno do nascimento, da adolescência, juventude, maturidade e velhice são tudo o que há de vida é, na verdade, digno de pena. Tal homem não possui nenhum refúgio, nenhuma esperança, nenhuma visão e para ele a vida não tem significado. Esse tipo de crença traz frustração, estagnação, descrença e um senso de desesperança que resulta em neuroses e aberrações mentais de todas as espécies. Se você já não podia jogar uma movimentada partida de tênis ou nadar tão rápido quanto seu filho, ou se seu corpo se tornou menos ágil e você caminha mais devagar, lembre-se de que a vida está sempre se vestindo de roupagens novas. O que os homens chamam de morte é apenas uma jornada para uma nova idade em outra dimensão da vida. Sempre digo aos homens e mulheres que assistem às minhas conferências que deveriam aceitar o que chamamos de velhice com a maior amabilidade.
A velhice possui sua própria glória, a beleza e a sabedoria lhe pertencem. A paz, o amor, a alegria, a beleza, a felicidade, a sabedoria, a boa vontade e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem nem morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse: nós não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, as qualidades da sua mente, sua fé e suas convicções não estão sujeitos à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Faço periodicamente algumas conferências em Caxton Hall, em Londres, na Inglaterra. Pouco depois de uma dessas conferências, o médico cirurgião disse-me: tenho 84 anos de idade, todas as manhãs realizo intervenções cirúrgicas, à tarde visito os meus pacientes e ainda escrevo para publicações médicas e científicas, em geral, à noite. Sua atitude era de que era tão útil quanto acreditava ser, e tão jovem quanto seus pensamentos. Disse-me ele: é verdade o que você disse. O homem é tão forte quanto pensa que é, e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu à idade avançada. Sabe que é imortal? Seu comentário final foi o seguinte: se eu morrer amanhã, vou operar pessoas na próxima dimensão. Não com o escalpelo do cirurgião, mas sim com a cirurgia mental e espiritual. Seus cabelos grisalhos são um predicado. Nunca deixe um emprego e diga: estou aposentado, velho, acabado. Essa atitude significa estagnação e você fica realmente acabado. Alguns homens são velhos aos 30 anos, enquanto outros são jovens aos 80. A mente é o mestre tecelão, o arquiteto, o projetista, o escultor. George Bernard Shaw era um homem bastante ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente não relaxara em seu trabalho. Conheço homens e mulheres que me contaram que alguns patrões só faltam bater-lhes a porta na cara quando dizem que têm mais de 40 anos de idade. Essa atitude dos patrões deve ser considerada insensível, desumana, ruim e completamente desprovida de compaixão e compreensão. A grande ênfase parece ser na idade. Preciso ter menos de 35 anos de idade para merecer consideração. O raciocínio por trás dessa atitude é certamente bastante leviano. Se o empregador se detivesse para pensar, compreenderia que o homem ou a mulher não está vendendo sua idade ou os seus cabelos grisalhos, e sim querendo oferecer seus talentos, sua experiência e sua sabedoria acumulados em anos de experiência no mercado da vida. A idade é um predicado. Sua idade devia ser um excelente predicado para qualquer organização, por causa da sua prática e aplicação através dos anos dos princípios da lei de Deus e da lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos grisalhos, se você os possui, deveriam significar maior sabedoria, habilidade e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria ser um grande benefício para qualquer organização. Não se deve pedir a um homem que se aposente aos 65 anos de idade. Essa a época da vida em que ele pode ser mais útil no trato dos problemas de pessoal, fazendo planos para o futuro, tomando decisões e orientando os outros no campo das ideias criadoras, baseado em sua experiência e visão interna da natureza do negócio. Tenha a sua idade. Um escritor de roteiros para cinema que trabalha em Hollywood disse-me que era obrigado a escrever roteiros apropriados para mentes de 12 anos de idade. Esse é um trágico estado de coisas se espera que as grandes massas se tornem emocional e espiritualmente maduras. Significa que a ênfase é colocada na juventude, apesar do fato de que a juventude representa a inexperiência, a falta de discernimento e o julgamento apressado. Posso igualar-me aos melhores. Imagino agora um homem de 65 anos que tenta freneticamente manter-se jovem. Ele nada como os jovens todos os domingos, faz longas caminhadas, joga tênis e gaba-se de suas proezas e poderes físicos, dizendo: vejam, posso igualar-me aos melhores dentre eles. Ele devia lembrar-se a grande verdade.
porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Dietas, exercícios e todas as espécies de jogos não conseguirão manter esse homem jovem. É-lhe necessário verificar que envelhece ou permanece jovem de acordo com seus processos de pensamento. Se os seus pensamentos se dirigem constantemente para o que é belo, nobre e bem, você permanecerá jovem, apesar dos anos cronológicos. Medo da velhice. Jó disse: a única coisa que eu mais temia me aconteceu. Há muitas pessoas que temem a velhice e vivem incertas quanto ao futuro porque antecipam a sua deterioração mental e física à medida que os anos avançam. O que elas pensam e sentem lhes sucederá. Você envelhece quando perde o interesse pela vida, quando deixa de sonhar, de procurar novas verdades e novos mundos para conquistar, quando sua mente está aberta às novas ideias e aos novos interesses, e quando você se levanta à cortina e deixa que entre o brilho do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo. Você será sempre jovem e terá força vital. Você tem muito a dar. Se você tem 65 ou 95 anos de idade, compreenda que ainda tem muito a dar. Você pode ajudar a estabilizar, aconselhar e orientar a geração mais nova. Pode dar o benefício de seu conhecimento, de suas experiências e de sua sabedoria. Pode sempre olhar para frente, pois em todas as ocasiões estará contemplando a vida infinita. Descobrirá que nunca lhe conseguirá deixar de descortinar as glórias e as maravilhas da vida. Tente aprender alguma coisa e cada novo momento do dia e verá que sua mente sempre será jovem. 110 anos de idade. Há alguns anos fiz uma conferência em Bombay, na Índia, e fui apresentado a um homem que tinha 110 anos. Possuía o rosto mais belo que eu já vi em minha vida. Parecia transfigurado pela radiação de uma luz interior. Havia uma beleza extraordinária em seus olhos, indicando que envelhecera com alegria e que as luzes da sua mente não se haviam obscurecido. Aposentadoria, uma nova aventura. Tenho a certeza de que sua mente nunca se aposenta. Deve ser como um paraquedas que não possui utilidade alguma enquanto não se abre. Seja aberto e receptivo às novas ideias. Já vi homens de 65 e 70 anos se aposentarem, pareciam definhar e em pouco tempo morriam. Evidentemente, sentiam que a vida havia chegado ao fim. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o início da realização de um sonho longamente acalentado. É terrivelmente deprimente ouvir um homem dizer: que vou fazer agora que estou aposentado? Na verdade, ele está dizendo que está mental e fisicamente morto. Minha mente está vazia de ideias. Tudo isso é um quadro falso. A grande verdade é que você pode realizar mais aos 90 anos que aos 60, porque a cada dia você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo através de novos estudos e interesses. Ele se aposentou e passou para um emprego melhor. Um diretor de empresa que morava perto da minha casa foi forçado a aposentar-se há poucos meses, porque chegara à idade de 65 anos. Disse-me ele: encaro minha aposentadoria como uma promoção do jardim de infância para o primeiro ano primário. Ele raciocinava da seguinte maneira: quando deixou o curso secundário, subiu a ladeira para a faculdade. Compreendeu que esse era um passo à frente em sua educação e compreensão da vida em geral. Da mesma forma, acrescentava agora que podia fazer coisas que sempre desejara fazer e, portanto, sua aposentadoria era ainda outro passo à frente na ladeira da vida e da sabedoria. Chegou à sábia conclusão de que não mais precisava concentrar-se em ganhar a vida. Agora ia passar a dedicar toda a sua atenção à vida. Sendo fotógrafo amador, tentou fazer alguns cursos adicionais sobre o assunto. Fez uma viagem ao redor do mundo e tirou muitos filmes de lugares famosos. Agora faz conferências perante a vários grupos, associações e clubes, sendo bastante solicitado. Há inúmeras maneiras de interessar-se por coisas que valham a pena, além de si mesmo.
Entusiasme-se por novas ideias criadoras, faça progressos espirituais e continue a aprender e a desenvolver-se. Dessa maneira, você permanece jovem no coração, porque tem fome e sede de novas verdades, e seu corpo refletirá seu pensamento em todas as ocasiões. Você deve ser um criador e não um prisioneiro da sociedade. Os jornais estão tomando conhecimento de que o número de eleitores idosos da Califórnia está subindo bastante. Isso significa que suas vozes serão ouvidas na legislatura estadual e também nos corredores do Congresso americano. Creio que será votada uma lei federal proibindo os empregadores de discriminação contra homens e mulheres por causa da idade avançada. Um homem de 65 anos pode ser mais jovem mental, física e fisiologicamente que muitos homens de 30 anos. É estúpido e ridículo dizer a um homem que não pode ser contratado porque tem mais de 40 anos de idade. É como dizer que ele está pronto para o depósito de lixo ou para um monte de ferro velho. O que deve fazer um homem de 40 anos ou mais? Deve enterrar seus talentos ou ocultar suas luzes? As pessoas desprovidas e impedidas de trabalhar por causa da idade devem ser sustentadas pelos tesouros governamentais e níveis municipais, estaduais e federais. As diversas organizações que se recusam a contestá-las, a beneficiar de sua sabedoria e experiência, terão que pagar impostos para mantê-las. Essa é uma forma de suicídio financeiro. O homem está aqui para gozar dos frutos do seu trabalho e também para ser um produto e não um prisioneiro da sociedade que o compele à ociosidade. O corpo do homem perde gradativamente o vigor à medida que passam os anos, mas sua mente consciente pode tornar-se cada vez mais ativa, alerta e ágil e estimulada pela mente subconsciente. Sua mente, na verdade, nunca envelhece. Jó disse: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda." Jó 29, 2-4. O segredo da juventude. Ao recordar os dias de sua juventude, sinta o poder milagroso, curativo e rejuvenescente de seu subconsciente percorrer todo o seu ser. Saiba e sinta que você está inspirado, erguido, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria como nos dias de sua juventude, pela simples razão de que pode sempre mental e emocionalmente recordar e recapturar o estado de alegria. A lâmpada que brilha sobre sua cabeça é a divina inteligência e lhe revela tudo aquilo que necessita saber. Permite-lhe afirmar a presença de seu bem, não obstante as aparências. Você caminha sob a orientação de seu subconsciente porque sabe que a madrugada sempre surge e as sombras se dissipam. Tenha uma visão. Em vez de dizer, estou velho, diga sempre, tenho sabedoria no caminho da vida divina. Não permita que a empresa, os jornais e as estatísticas pintem para você um quadro de sua velhice sob a forma de anos de decadência, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, pois é uma mentira. Recuse-a a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme a vida, não a morte. Tenha de si mesmo a visão de uma pessoa feliz, radiante, bem-sucedida, serena e poderosa. A mente não envelhece. O ex-presidente Herbert Hoover, até a sua idade avançada, era um homem bastante ativo e estava realizando uma tarefa monumental. Entrevistei-o há alguns anos em seu apartamento no Waldorf Astoria, em Nova York. Achei-o bastante saudável, feliz e vigoroso, cheio de vida e entusiasmo. Mantinha diversas secretárias manipulando sua correspondência e ele próprio ocupava-se em escrever livros sobre política e história. Como todos os grandes homens, achei-o afável, alegre, cordial, jovial e bastante compreensivo. Sua argúcia e sagacidade mental deram-me a sensação de uma existência inteira.
É um homem profundamente religioso e cheio de fé em Deus e no triunfo da verdade eterna da vida. Sofreu uma barragem de críticas e condenação nos anos da Grande Depressão, mas suportou a tempestade e não envelheceu com ódio, ressentimento, má vontade e amargura. Pelo contrário, dirigiu-se ao silêncio de sua alma e, comungando com a presença divina dentro dele, encontrou a paz, que é o poder no coração de Deus. Mente ativa aos 99 anos de idade. Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e tornou-se uma autoridade nessa língua aos 70. Estudou gaélico quando já tinha mais de 60 anos e tornou-se um professor acatado e famoso dessa matéria. Acompanhou minha irmã em uma escola de ensino superior e continuou a estudar até morrer aos 99 anos de idade. Sua mente era tão lúcida aos 99 anos quanto fora aos 20 anos. Além disso, sua capacidade de escrever e raciocinar melhorou com a idade. Na verdade, somos tão velhos quanto pensamos e sentimos. Precisamos de nossos cidadãos mais idosos. Catão, o patriota romano, aprendeu grego aos 80 anos. Madame Ernestine Schumann-Heink, o grande contralto germano-americano, alcançou o pináculo da sua carreira musical após ser avó. É realmente maravilhoso contemplar as realizações dos mais velhos. Harry S. Truman e o general Eurico Gaspar Dutra ainda são pessoas bastante ativas e que contribuem com seus talentos e sabedoria para melhorar o mundo. O filósofo grego Sócrates aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou suas maiores telas aos 80 anos. E foi também aos 80 anos que Cio Simonides ganhou seu prêmio de poesia, que Jonathan Rand Vogoe terminou o Fausto e que Leopoldo von Henke iniciou a sua história do mundo, que só foi concluir aos 92 anos. Isaac Newton ainda trabalhava exaustivamente aos 85 anos, e aos 88 anos, John Wesley dirigia, pregava e orientava o metodismo. Há vários homens de 95 anos de idade que assistem às minhas conferências e já me disseram que se sentem agora com melhor saúde que aos 20 anos. Coloquemos nossos cidadãos mais idosos em altos postos, dando-lhes todas as oportunidades de nos trazerem as flores do paraíso. Se você está aposentado, interesse-se pelas leis da vida e pelas maravilhas do seu subconsciente. Faça algo que sempre desejou fazer. Estude novos assuntos e investigue novas ideias. Reze da seguinte maneira: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, versos 1. Os frutos da velhice. Sua carne se robusterá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da juventude. Jó 33, versos 25. A velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus do mais alto ponto. Compreenda que está realizando uma jornada interminável, uma série de passos importantes no incessante, incansável e infindável oceano da vida. Diga então como no Salmo: na velhice dão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmo 92, versos 14. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você é o filho da vida infinita, que não conhece fim. Você é um filho da eternidade. Pontos importantes: a paciência, a bondade, o amor, a boa vontade, a alegria, a felicidade, a sabedoria e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem. Cultive-as e professe-as, e permaneça jovem de espírito e de corpo. Alguns médicos dizem que o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento precoce. A velhice não é o voo dos anos, é a madrugada da sabedoria na mente do homem. Os anos mais produtivos da sua vida podem situar-se entre os 65 e os 95. Dê boas-vindas aos anos avançados. Significam que você caminha mais adiante na senda da vida que não tem fim. Deus é vida,
e esta é agora a sua vida. A vida sempre se renova, é eterna e indestrutível. É a realidade de todos os homens. Você vive eternamente porque sua vida é a vida de Deus. A prova da sobrevivência após a morte é inegável. Examine as altas da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Grã-Bretanha e da América. A obra está baseada nas pesquisas científicas realizadas por eminentes cientistas durante mais de 75 anos. Você não pode ver sua mente, mas sabe que possui uma mente. Você não pode ver o espírito, mas sabe que o espírito da pessoa corajosa, o espírito do artista, o espírito do músico, o espírito do orador, todos são reais. Da mesma forma, o espírito da bondade, da verdade e da beleza que vive em sua mente e em seu coração também é real. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. A velhice pode ser considerada como uma contemplação das verdades de Deus do mais alto ponto de vista. As alegrias da velhice são maiores que as da juventude. Sua mente está empenhada em exercícios mentais e espirituais. A natureza diminui o ímpeto do seu corpo, de maneira a que você tenha a oportunidade de meditar sobre as coisas divinas. Não contamos os anos de um homem até que ele não tenha mais nada a contar. Sua fé, a convicção, não estão sujeitas à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Você é tão forte quanto pensa que é. Você é tão útil quanto pensa que é. Você é tão jovem quanto seus pensamentos. Seus cabelos grisalhos são um predicado. Você não vende os seus cabelos grisalhos. Vende o seu talento, as suas habilidades e as sabedorias acumulados através dos anos. Dietas e exercícios não o mantêm jovem. Como um homem pensa, assim ele é. O medo da velhice pode acarretar deterioração física e mental. A coisa que mais temia aconteceu-me. Você envelhece quando deixa de sonhar e perde o interesse pela vida. Você envelhece se vive irritado, se é extravagante, irracível e rabugento. Ocupe a sua mente com as verdades de Deus e irradie a luz do seu amor. Isso é juventude. Olhe para frente, pois em todas as ocasiões você estará contemplando a vida infinita. Sua aposentadoria é uma nova aventura. Faça novos estudos e tenha novos interesses. Você pode agora fazer as coisas que sempre desejou fazer quando estava muito ocupado ganhando a vida. Dedique toda a sua atenção à própria vida. Torne-se um elemento produtor e não prisioneiro da sociedade. Não esconda a sua luz. O segredo da juventude é o amor, a alegria, a paz interior e o bom humor. Nele, a alegria plena. Nele, não há escuridão alguma. Você é necessário. Alguns dos seus grandes filósofos, artistas, cientistas, escritores e outros realizaram suas maiores obras depois dos 80 anos de idade. Os frutos da velhice são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. Você é filho da eternidade. Você é maravilhoso. Gratidão por acompanhar o nosso audiobook do livro O Poder do Subconsciente. Até a próxima.